Eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero trazer uma mensagem para o seu coração, você que está aí me ouvindo e tanto precisa de uma libertação, precisa de uma cura, precisa de algo extraordinário, tem buscado em tantas fontes, mas eu quero te apresentar a solução. Então nós temos o título da mensagem de hoje: Fé em Jesus Cristo te conduzirá conserto na origem. Por que na origem? Porque todo problema que vem a ocorrer, existe a origem, aonde o problema deu-se início. E muitas das vezes as pessoas buscam consertar o problema, mas na parte exterior, ali longe da origem, distante da origem. E esse problema não é sanado. A pessoa pensa até que resolveu, mas não resolveu. É necessário que se chegue ao ponto onde esse problema está dando todo este caos, aonde inicia o problema, e ali haver um conserto. Somente Jesus Cristo, o Espírito Santo, através da palavra, consegue penetrar, ir até o problema, arrancar o problema e resolver o problema. Nós vemos um pequeno exemplo para que você venha entender. Vamos dizer que existe um defeito em uma casa, uma tubulação, ela está vazando na parede, e ali você sabe porque você vê a mancha d'água, você vê aquela água escorrendo. Mas se você contratar uma pessoa e ele buscar consertar a parede somente tirando o reboco, ajeitando o reboco, você vai ver que o problema não é solucionado. Há uma necessidade de você contratar um bombeiro hidráulico. Ele vai tirar o reboco, vai encontrar a tubulação, e ali onde tem aquela rachadura, ele vai resolver o problema ali, na origem. Depois, então, todo o serviço será feito, o reboco será colocado de novo e você não vai ver mais o problema. Mas se não for feito assim, o problema continuará e trazendo prejuízos muito maiores. Assim também é o pecado. O pecado é o maior problema contra o homem, e ele traz o vício, traz depressão, angústia, vazio na alma. A pessoa vive dias aparentemente, parece que está feliz, mas quando ele se encontra só, em um local onde ele começa a refletir, ele vê o quanto a vida dele está destruída e quanto ele está em desespero. Então, por isso eu quero trazer a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E isto às vezes é por causa decorrer da vida, coisas que você abraçou, coisas que você colocou na sua vida, mas que coisas prejudiciais, coisas venenosas. E em falar em veneno, que traz a morte, que eu acabei de dizer que é o pecado, que é os vícios, nós vamos trazer um texto aqui da palavra de Deus que vai tratar bem este assunto, que está no Velho Testamento, 2 Reis, o capítulo 4, nós faremos menção do versículo 38 ao 41, que tem por título a morte que havia na panela. E diz mais, é tirada. É o que eu estou te apresentando aqui. Você vai ver no decorrer desta leitura o que tirou a morte que foi colocada na panela. Diz assim o texto: Voltou Eliseu para Gigal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande no lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. Recolhendo dela, encheu a sua capa de
Colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaço, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Aqui nós podemos figurativamente observar nesse texto o retrato do homem. Aqui está falando sobre alimentação, né? Eles estavam famintos, precisando se alimentar, e muitas das vezes o homem se encontra com várias necessidades e por desconhecer, ele acaba colocando em sua vida, que aqui é o significado da panela, na sua própria vida, colocando coisas que não faz bem e que começa a trazer prejuízos, começa a praticar certos vícios, começa a praticar certas coisas e quando ele vê, ele está morrendo. E é interessante que então clamaram a morte na panela. E o que acontece? Chamaram então um homem de Deus. O homem de Deus, aqui eu quero te apresentar, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única que, conhecendo a palavra de Deus, ela nos liberta, ela traz a cura, ela repreende todo aquele mal. E o que o homem de Deus orientou que fizesse? Trouxesse farinha. A farinha aqui representa o próprio Jesus, que é o trigo. Jesus, ele é o pão da vida. Então, colocando-se Jesus no seu problema, você crendo que Jesus Cristo, ele é o Senhor, e colocando ele como Senhor da sua vida, em meio a todo esse mal, todo esse veneno que está na tua vida, esse veneno dará lugar à solução. Você receberá a cura, você receberá uma nova vida. As pessoas que te conhecem hoje vai ficar surpreso amanhã com você, porque você colocou na sua vida, você colocou esta farinha, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele muda a vida da pessoa. Por isso que o Evangelho de Cristo, dito por Paulo, eu vos trago o Evangelho que é poder, porque é o poder de transformação. No lugar da morte, apresenta-se a vida. Então, por isso, você deve, a origem do seu problema, apresentar a Jesus. Mesmo que seja tão feio essa origem, aonde está o seu problema, você acha tão feio de falar com as pessoas. Você pode evitar sim falar com as pessoas, mas não evitar falar com Deus. Com Deus você deve abrir-se, ser sincero, com todo o seu coração apresentar a Deus aquilo que você precisa. Nós vemos que em Mateus capítulo 15, havia uma mulher cananeia que ela estava precisando de algo extraordinário na vida dela. Ela possuía uma filha e a filha dela estava horrivelmente endemoniada. E ela se apresenta a Jesus. Suplica a Jesus por socorro. Você deve ir à pessoa certa. Se você não for a pessoa certa, você vai se cansar e não vai encontrar a solução. Você deve ir à pessoa certa. E para resolver o problema do homem, só tem uma pessoa. Ele é homem e ele é Deus. Se chama Jesus Cristo. E ela foi até Jesus Cristo, e Jesus Cristo então disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé,
faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Desde aquele momento, ela recebeu a bênção do Senhor. Então, há uma necessidade de procurar o Senhor e crer nele, ter fé. É impossível receber a bênção do Senhor se não crer, mas se você crer, você recebe a vitória. Nós, quando pregamos a palavra, anunciamos o Evangelho de Cristo, nós estamos semeando, nós estamos distribuindo a excelente semente. Aquele que acolher esta semente, que é a palavra de Deus, que crer no Senhor Jesus Cristo, é salvo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um problema na vida da pessoa de vício, de angústia, é um problema que levará esta pessoa ao fracasso, até mesmo à morte. Por isso é necessário que esta pessoa creia que há um remédio, há uma semente que, colocada nesta pessoa, a pessoa recebe a vitória. Você vê que quando você vai a um hospital e é medicado, o médico passa um remédio e você precisa tomar aquele remédio. Eu estou falando aqui de um remédio que cura a alma, que cura qualquer tipo de enfermidade e te liberta do vício. E você encontra paz, você volta a viver. Você que estava pensando em tirar sua própria vida, você passa a ter alegria na vida, satisfação na vida. Por isso que estou te apresentando, através da Escritura Sagrada, o remédio, Jesus Cristo. Há uma parábola em Lucas, capítulo 3, que fala que esta semente, ela é lançada em alguns lugares. Mas em alguns lugares, esta semente, ela até produz, mas depois morre. Ela nasce, mas depois morre. Mas tem um lugar aqui, nesta parábola que eu estarei lendo para você, que ela cresce, produz e traz então vida. Mas o segredo está, não é na semente, mas sim na terra. A semente foi jogada, a mesma semente foi jogada em vários lugares, foi lançada em vários lugares. Mas o segredo é quem recebe e quem não recebe. Diz assim essa parábola que está em Lucas 3, versículo 4 até o 8. Preste bem atenção. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. À beira do caminho são pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não dá importância. Então, por isso as aves do céu a comeram. Por isso se você ouvir a palavra de Deus superficialmente, só por fora, não deixar penetrar em você, as aves vão comer esta semente e você não vai usufruir desta semente. Por isso você deve valorizar essa semente. Você tem que segurar essa semente como um bom tesouro e guardar dentro de você. Aí a outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. A pedra é um coração duro. Ele quer a bênção, ele quer a libertação, mas o coração não se abre. Então, a semente, o que aconteceu? Quando ela cresceu, ela não encontrou umidade. Umidade significa, na vida da pessoa, uma pessoa que tem umidade é uma pessoa que tem um coração aquebrantado. Ele é sensível, ele se aquebranta. Com isso, a humilhação, a humildade, a súplica, ela dá lugar para que esta semente cresça. Mas aqui,
A pedra aqui significa um lugar seco, um lugar que não tem umidade. Então o que aconteceu? Secou-se a semente. O 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, com ela a sufocaram. Espinhos são tudo aquilo que você vive, está em torno de você, que não agrada a Deus. E você deve abandonar, sair de perto desses espinhos, dessas práticas, dessas coisas erradas. Enquanto você viver em meio a esses espinhos vão sufocar. Vai dizer, para que você vai à igreja? Para que você vai ouvir a palavra? Para que você vai fazer oração? Então, essas coisas vão sufocar e você, então, não vai receber a bênção de Deus. Outra, afinal, aqui fala afinal, graças a Deus, caiu em boa terra. Boa terra é aquela terra que está sedenta da palavra de Deus, se humilha. Senhor, eu pequei mesmo. Senhor, eu não tenho força mesmo. Senhor, para mim, eu estou no fundo do poço, mas socorre-me, Senhor. Esta pessoa é terra boa, é a terra que crer. E então, o que diz aqui o texto? Produziu assento por um, dizendo isto, clamou, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então que você venha ouvir a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus penetre até a origem do teu problema e crer que este problema não vai permanecer em você. Esse problema vai ser repreendido e solucionado e você vai passar a viver. Você vai passar a andar na luz. O Espírito Santo vai te guiar e você vai ter a libertação. Jesus vai te libertar e você vai ter uma nova vida. Por isso, você que está afastado do caminho do Senhor, eu te proponho que você receba esta semente, porque esta é a única solução, é Jesus Cristo. Abraça o Senhor Jesus Cristo, creia nele, siga as pisaduras dele, o caminho dele, e você viverá em paz. Fique com esta palavra. Deus te abençoe, Deus te enriqueça, Deus te liberte, mas faça isso. Abra o seu coração, deixe a palavra de Deus chegar até a origem do seu problema. No lugar do problema, ele vai deixar a solução e a paz e a salvação. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.